Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de pão. Bom, estamos aqui nessa quarentena, assim como todos, morrendo de saudades de viver a vida lá fora, fazer passeios, ir à praia. E pensando em praia, a gente lembrou que a gente gravou uma receita maravilhosa de pão quando a gente estava lá na praia. Eu coloquei lá no meu IGTV, mas agora a gente vai fazer aqui no YouTube, outra vida e etc. Eu já falei isso em outros vídeos, então a gente vai fazer esse vídeo aqui, mas com uma certa pitada de lembrança da praia. Mas antes de aprender essa receita, já sabe, né, queridas? Se inscreve no canal, já deixa o seu like, porque eu mereço. Tô distribuindo essa receita pela segunda vez, então acho que eu mereço uma inscrição, inscrição de novo, no mínimo. Então se inscreve aqui no canal. Vocês me pediram lá no Instagram uma receita de pão simples, por isso eu tô gravando ele aqui de novo, esse pão. Porque esse pão é muito fácil de fazer, ele tem uma fermentação rápida, não vai muitos ingredientes, não vai essas coisas que a gente precisa lá na zona cerealista, né, aqui em São Paulo procurar, ou coisas que nem tem em algumas cidades, enfim. São ingredientes simples, que tem em qualquer mercado, só precisa seguir com atenção os detalhes da receita, fazer uma sova bonitinho, sem preguiça, que aí dá tudo certo. A receita que eu vou fazer hoje é de pão de nozes, então eu vou usar farinha branca, mas dá para substituir 50% da medida dessa farinha branca por farinha integral. Aí eu vou deixar lá na descrição as medidas certinhas para vocês. Essas nozes eu já dei uma quebradinha nela aqui, eu comprei ela inteira e quebrei bastante, porque aí ela se espalha melhor no pão. Vou adicionar aqui agora o fermento biológico seco. Agora eu vou colocar o açúcar demerara. Bom, vocês notaram que por enquanto eu só adicionei o fermento e o açúcar? Espero que sim, hein? Tem que prestar atenção. Mas tem um motivo para isso. O sal eu vou colocar só no final da sova. Por quê? Nesse momento, o açúcar alimenta o fermento. O fermento vai se alimentar do açúcar para ele se desenvolver e fazer com que a massa cresça, com que ela fique linda, maravilhosa e que também o glúten se desenvolva. Então não se esqueçam desse detalhe, hein? Aqui foi só a farinha, as nozes, ou se você quiser colocar alguma outra coisa, uma outra castanha, ou até mesmo um alecrim, um alho poró, como eu fiz no outro vídeo lá do IGTV, tudo bem, mas o sal só no final. Vou colocar aqui o óleo de girassol, pode ser óleo de canola ou óleo de milho. Só não recomendo mesmo o óleo de soja, que tem um sabor e um aroma muito fortes. Eu sempre falo isso aqui e vou continuar falando. Vou colocar água aqui agora. Por enquanto eu vou só misturar para que a massa fique homogênea e aí a sova mesmo eu vou fazer aqui na bancada. Aqui ela já tá bem homogênea e agora eu vou passar ela para a bancada e vou colocar só um pouquinho de farinha para ela não grudar muito na bancada e eu conseguir sovar ela. Mas ela é grudenta assim mesmo. Ela vai desenvolver melhor o glúten, vai ficar mais lisinha, mas ela não vai deixar de ficar grudenta. Agora prestem atenção. Não adicione mais farinha. Diferente de algumas receitas que vocês veem por aí, que fala para você adicionar farinha até a massa não grudar na mão, etc, etc. Aqui não é para fazer isso, definitivamente. Essa massa, ela é grudenta mesmo. Ela nunca vai parar de grudar na sua mão. Você vai terminar de fazer o pão e ela vai continuar uma massa super grudenta. Mas não é para adicionar mais nada de farinha em momento algum. A gente vai só polvilhar um pouquinho de farinha ao longo do processo, enquanto a gente vai moldar os pãezinhos e tudo isso. Mas adicionar farinha em grande quantidade e sovar na massa, jamais. Porque a gente precisa que essa massa tenha esse ponto de hidratação e seja essa massa bem leve. Olha como essa massa tá super grudenta. Pra grudar mesmo, queridas, nada de farinha, ó. Sem farinha aqui na bancada, hein? A gente vai sovando. Vamos lá para essa sova?
Se você tiver uma batedeira planetária, você pode sovar lá também. O ideal é sovar por mais ou menos uns 10 minutinhos. E o sal a gente vai adicionar só nos 2 últimos minutos de sova. Então aqui, ó, mesmo que seja na batedeira ou na mão, 10 minutinhos, uma frequência boa. Não vale ficar lá 10 minutos, e aí você para, e aí 10 minutos aqui, ó, no braço. Terminei aqui os primeiros 8 minutinhos de sova. Agora dá um outro close aqui e olha a cor dessa massa. Vocês estão vendo essa coloração meio arroxeada? Isso aqui é por conta das nozes. Conforme a gente vai sovando bem com as nozes, elas vão se quebrando e soltando os óleos essenciais dela aqui, ela vai soltando essa coloração meio arroxeada. E agora sim eu vou adicionar aqui o sal marinho. Para os meus últimos 2 minutinhos de sova. Olha como ela fica super elástica. Agora a nossa massa já está aqui sovadíssima, com sal, com todo mundo. Eu vou dividir ela em 2 e vou fazer 2 pães grandes. Mas você também pode dividir em vários pequenininhos, ou em um só, você que sabe. Aqui rende mais ou menos 2 pães de 1 kg ou 900 gramas, então são 2 pães bem grandes. Se você tiver uma balança em casa, ajuda. Mas para vocês verem que dá para fazer sem balança, eu vou dividir ela aqui a olho mesmo. Eu vou polvilhar só um pouquinho de farinha aqui, só para ficar mais fácil de manipular ela. Mas como a gente já fez a sova, essa farinha que eu vou usar para polvilhar, ela não vai ser tão absorvida pela massa, ela vai ficar só na parte externa, porque a gente não está trabalhando essa farinha na sova. Então é só superficial, só para a gente conseguir trabalhar bem ela sem ela grudar tanto na mão. Essa espátula aqui é super útil. Ela vende nessas casas de confeitaria, não custa caro, então se você tá afim de fazer pão mesmo, vale a pena investir em uma porque ela ajuda bastante nesse momento. Olha os nossos meninos aqui. Agora eu vou dar forma ao nosso pãozinho, porque se a gente só colocar ele para assar assim, desse jeito, ele vai ficar todo escangalhado, vai cada pedaço para um lado, então a gente meio que precisa ensinar ele como é que é para ele crescer. Então a gente vai dar uma forma aqui para ele, e aí sim a gente vai colocar ele para crescer e depois para assar. Vou espalhar ele aqui um pouquinho, eu vou deixar ele num formato meio retangular, porque eu quero que ele fique um pão comprido, mas se você quiser ele um pão redondo também dá para fazer. E aí eu vou fazer a seguinte dobra, porque eu quero travar a massa. Então eu vou fazer isso aqui. Esse movimento. Para que a massa fique bem presa aqui. E aí essa última voltinha, a gente vai dar uns belisquinhos aqui na massa. E aí virou. E a gente vai colocar ele com essa parte para cima na assadeira. Vamos fazer a mesma coisa com o outro. Vou abrir ele aqui. Vocês estão vendo como essa massa ela é super molinha, super maleável? A gente nem precisa de rolo para abrir ela. Eu levei um tempão testando diversas massas e aprimorando ela para que ela chegasse nessa textura e ficasse essa massa super molinha e super hidratada. Então foram vários e vários meses de testes e testes, colocando mais água, menos água, até chegar nessa massa que tem um nível de hidratação muito, muito bom. Isso faz com que o pão fique super fofinho. Agora eu vou colocar aqui para crescer. Eu vou deixar só elas dobrarem de tamanho. Muita gente, quando faz o curso ou quando eu passo a receita, me pergunta quanto tempo ela tem que crescer. É um pouco complicado falar em tempo quando o que faz o pão crescer nesse momento é a temperatura do ambiente. Então depende muito do ambiente em que a gente está. Por exemplo, hoje está um dia mais fresco aqui,
Então tá em torno de quantos graus mais ou menos, Vitor Hugo? Uns 23. Uns 23 graus. É uma temperatura baixa para as temperaturas do Brasil, então ele demora um pouquinho mais ou menos uns 10, 15 minutinhos. Mas se é um dia muito quente, que a temperatura chega aos 40 graus, ou por exemplo, dentro da cozinha, quando tá muito calor, o pão cresce rapidinho. Então, dentro de 5 até no máximo 10 minutos, ele já cresceu. Então é importante que vocês vejam o quanto ele vai crescer. Ele precisa dobrar de tamanho, mas se ele cresce demais, ele super fermenta. E aí o que acontece? Quando a gente leva ele ao forno depois de super fermentado, ele acaba murchando, porque a super fermentação faz com que o glúten arrebente todo e isso faz com que a massa murche, porque ele não suporta tanta fermentação. Então a gente precisa deixar dobrar, mas também não pode fermentar demais. Isso a gente vai pegando com o tempo, mas dependendo da temperatura do ambiente que você estiver, o tempo varia. Olha como ela é super molinha essa massa. Vou colocar ela aqui na assadeira. E aí ela vai crescer. O pãozinho já cresceu, vou mostrar aqui pra vocês como ele tá. Ele já tá pronto pra ir ao forno. Olha só como ele tá inchadinho aqui, ó. Vou até dar uma acertadinha nele. Vou deixar ele bem bonitão aqui. E agora a gente vai levar ele ao forno. Olha como ele tá. Na verdade, dá pra ver mais o crescimento aqui assim, porque ele subiu, ele não se espalhou. Agora eu vou levar esses meninos lindos aqui ao forno e já eu mostro pra vocês como eles ficam perfeitos. Nosso pãozinho leva mais ou menos uns 30, 40 minutos no forno. Antes de colocar no forno, ele tem que estar pré-aquecido a mais ou menos uns 200 graus. E aí coloca o pãozinho e mantém esses 200 graus, porque ele assa super rápido e também ele fica com esse douradinho elegante. Enquanto o pãozinho assa, pode aproveitar para ler um livro, tomar um bom vinho. Pode continuar tomando vinho, depois que o pão ficar pronto, pode continuar tomando vinho no dia seguinte. Ah, louca! Olha só quem saiu do forno, lindo, maravilhoso, pleno! E eu já deixei ele esfriando um pouquinho, porque se a gente corta ele muito quente, ele fica com uma cara meio de embatumadinho, não fica legal. Então eu deixo ele esfriar um pouquinho antes de cortar. Agora eu vou cortar o nosso pãozinho para vocês verem como fica maravilhoso por dentro. Olha só a cor desse pão e a textura desse pão, se não é a coisa mais maravilhosa. Como eu falei antes, ele fica com essa cor arroxeada por conta das nozes, por conta do óleo essencial das nozes que se soltam enquanto a gente sova a massa. Gente, e o aroma disso? E sente, né? Olhem a textura disso aqui. Eu queria muito que vocês fizessem esse pão e pudessem sentir isso em casa. Olha esses alvéolos, olha isso aqui, que coisa maravilhosa. Olha que pão fofo. Gente. Essa foi minha receita de pão de nozes. Espero que vocês tenham gostado e façam em casa. Agora atenção para algumas dicas de armazenamento. A primeira delas é, você deve estar falando, nossa, mas rende muito pão, esses 2 pães grandes de 1 kg é muita coisa para comer de uma vez só. Como é que faz para armazenar? Dá para cortar ele em fatias e congelar as fatias, e aí você só descongela fatia por fatia conforme você for comer, ou você pode congelar ele inteiro ou metade, e aí você descongela conforme você for consumindo. Para descongelar, prestem muita atenção que essa dica é muito valiosa. Você vai aquecer o forno a mais ou menos uns 150, 180 graus. E aí você pega uma assadeira ou então qualquer recipiente que possa ir ao forno e coloca água nesse recipiente. E aí você coloca esse recipiente dentro do forno, junto a outro recipiente onde você vai colocar os pães congelados para irem ao forno. O que vai acontecer? Essa travessa com água vai criar um vapor no forno e isso vai fazer com que os pães se descongelem e não fiquem secos. Eles vão ficar super fofinhos e super úmidos, vão parecer que você acabou de fazer.
Congelando assim, eles duram uns 30, 40 dias tranquilamente na geladeira, então já aproveita para fazer bastante pão de uma vez. Se você preferir armazenar na geladeira, eles duram mais ou menos uns 5 dias tranquilamente. Mas fora da geladeira, se você colocar ele envolvido em alguma coisa plástica, ele não vai ressecar, mas ele pode embolorar. E se você envolver ele no papel, ele vai ficar muito seco. Então, para manter o seu pãozinho bem úmido, perfeito, maravilhoso, mantém na geladeira ou no freezer. Bom, espero que vocês se apaixonem por fazer pão, que nem eu sou apaixonada, e vocês façam muito em casa e deixem agora de comprar pão de forma ou qualquer pão do mercado. O Vitor sabe muito bem. Quando eu conheci ele, tinha lá vários pães de forma na casa dele, eu ficava louca. Agora ele não troca esse pãozinho por nada e olha que ele gosta muito de pão. Então espero que vocês se apaixonem também. Não deixem de acompanhar a gente também lá no Instagram, @CamilePiccoli e @Vedaguano, que a gente compartilha várias dicas, fotos maravilhosas e closes incríveis por lá. Isso aqui eu vou levar embora.